São Marcos de Mogi das Cruzes, Colégio São Bernardo de São Bernardo e o pessoal da USP que veio aqui conosco de várias faculdades. Com vocês, Luiz Inácio da Silva Lula. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. 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 Mais som. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei, uma cidade que fabrica Lula, sua boa própria tarde. lei, onde se vive Muito mais ou obrigado menos como pela na presença. Se essa palhaçada... Você continuam 300 picaretas em Brasília ou aumentou ou diminuiu? Olha, eu acredito que é um problema sério. Não o Congresso Nacional, que eu considero uma instituição séria, e necessária à democracia, mas nem sempre as pessoas eleitas fazem jus à importância que tem a instituição. A imprensa de hoje traz matérias absurdas, ou seja, a política do dando que se recebe, adotada pelo governo Sarney para manter o mandato dele de 5 anos em 1988, continua agora com o presidente Fernando Henrique Cardoso tentando comprar deputados e partidos políticos para aprovar os seus projetos e para evitar que se instale a CPI do Banco Nacional e do Banco Central. Então eu lamento e eu espero que o povo brasileiro a cada eleição vá aprendendo, vá aprimorando os seus conhecimentos políticos e vá escolhendo melhores pessoas para poder representar os seus interesses na Câmara dos Deputados e no Senado. Você poderia citar de 300, 1%, 3 picaretas? Olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu lembrei dos 300 picaretas, eu não tinha pensado no Ipsi Pinheiro, que eu achava que era uma pessoa séria. Que eu não tinha Você pensado. Está falando que são 301? Eu não tinha pensado no Genebaldo Correia. Né? Eu não tinha pensado. Eu tinha pensado em outros. Né? Ô, Serginho, eu acho que é importante, principalmente a juventude, compreender o seguinte. Quando eu falei do 300 picaretas, eu estava defendendo o Congresso Nacional. Porque eu estava participando de um debate em Rondônia, em Porto Velho, e um empresário disse que todo mundo era bandido. Eu disse, não, você tem no mínimo 200 deputados lá honestos, independentes da posição ideológica, mas pessoas sérias, e você tem os 300 picaretas. Na verdade, eu estava defendendo, né? Agora, eu acho que se o povo tivesse condições de acompanhar o comportamento pessoal, a minha queixa, eu fui deputado 4 anos e não quis mais ser deputado, Serginho, porque muitas vezes aquilo funciona como um balcão de negócio. Isso que é triste. As pessoas não votam porque estão comprometidos com um programa, porque estão comprometidos com um ideário. As pessoas votam porque vai fazer uma obra, o cara vota contra, depois é chamado e olha, você vai ganhar tanto para poder votar. Veja, por exemplo, o que aconteceu o ano passado na votação do capítulo da ordem econômica na reforma constitucional. O presidente Fernando Henrique Cardoso chamou a bancada ruralista e praticamente fez um acordo em torno de 7 bilhões de dólares, que era a dívida que eles tinham com o Banco do Brasil. Ou seja, então, fez um alongamento, né, na dívida, ou seja, o Banco do Brasil agora está afundando. Mas se esquecem de dizer que o presidente da República garantiu, né, à bancada ruralista quase 7 bilhões de dólares, quase que uma anistia para eles pagarem, né, quando o cavalo quer criar chifre. Ou seja, então essas coisas que depõem contra a instituição, essas coisas que muitas vezes também generaliza tudo e fica parecendo todo mundo bandido, mas tem gente séria independente dos partidos políticos, tem pessoas que trabalham que nem os condenados lá e tem outros que mamam que nem um bezerro novo. Tá bom, obrigado. Deixa eu ver, vamos começar. Hoje vamos começar por aqui. Fala, garoto. O que você acha do Plano Real e das viagens que o presidente está fazendo? Se é bom ou ruim para o Brasil? Olha, primeiro eu sou favorável a que o presidente da República viaje. Eu acho que o Brasil, vocês eram muito jovens, talvez não se lembrem, mas em 1989, eu depois de fazer várias viagens para o exterior, eu descobri que o Brasil, ele faz o papel do gandula, né? Aquele que está no campo,
aquele que está próximo do jogador, mas aquele que só pega a bola para os outros jogar, ele não joga. Então eu achava que o Brasil, a nível de política internacional, o Brasil fazia o papel de gandula. O Brasil é um país importante, tem um potencial extraordinário, mas o Brasil não tinha presença internacional. A fama que o Brasil tinha, né? E eu que já viajei muito para discutir política no mundo, a fama que o Brasil tem é o seguinte: as pessoas conhecem o carnaval, ou violência contra a criança, né? Ou o aumento da criminalidade, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. É isso, né? Trabalho escravo, a questão dos índios e tal. E eu acho que a viagem do presidente é sempre importante. É sempre importante viajar para divulgar, sabe, a importância que o Brasil tem no cenário econômico e político mundial. Agora, eu acho que ele deveria fazer uma política de compensação. Para cada viagem que ele fizesse ao exterior, que ele passasse o mesmo tanto de dias no Estado brasileiro. Que ele fosse conhecer também a realidade do povo brasileiro, principalmente nos estados mais pobres da federação. Agora, eu acho que o Plano Real, eu tinha certeza que essa pergunta ia sair, e eu estava tentando pensar um exemplo para dar para vocês. Porque não se trata de ser contra ou a favor do Plano Real, porque a moeda já está aí, sabe, há mais de um ano, e eu acho que o que é preciso é garantir agora que essa coisa dê certo. Então, o Plano Real, para mim, é um plano que está montado em cima de uma base falsa. É como se você fizesse um prédio, e você sabe que para fazer um prédio você tem que fazer as colunas, e as colunas tem que ter uma sapata grande de cimento para poder segurar. Senão, qualquer coisinha, a casa, né, arreia, trinca e faz um monte de coisa. E o Plano Real, ele está montado numa base falsa. Ele está montado numa base falsa, que é a política cambial, né? A nossa moeda está sobrevalorizada com relação ao dólar e, portanto, está facilitando as importações e dificultando as exportações. Então, está quebrando a indústria brasileira, daí porque você está vendo as denúncias de desemprego o dia inteiro na imprensa. Segundo, ele está montado numa política de juros que é a maior do mundo. Os juros de um mês no Brasil é maior do que os juros de um ano nos Estados Unidos, no Japão e assim por diante. E os juros altos faz o quê? Faz com que a moeda brasileira fique cara, o dinheiro, as empresas não possam tomar emprestado, o agricultor não possa tomar emprestado e, portanto, gera mais desemprego. E também a ausência de uma política tributária no Brasil. Nós precisamos de uma política fiscal séria. Então, essas três coisas, na minha opinião, são a base de sustentação que precisa ser corrigida para que a gente possa ter consolidado o Plano Real e a gente ter consolidado uma política definitiva de combate à inflação no Brasil. Ok. Fala, garota. Quando você e o Collor foram para o segundo turno nas eleições e depois o Collor ter vencido e ele ter sido, assim, tipo, ter acontecido o impeachment, o povo ter reagido contra, como você se sentiu nesse momento? Olha, o que foi gratificante para mim foi saber que aquilo que nós tínhamos denunciado durante a campanha foi provado 3 anos depois, né? Tudo aquilo que aconteceu, nós denunciávamos durante a campanha, não apenas nós, uma parte da imprensa denunciava, intelectuais denunciavam, artistas denunciavam, todo mundo sabia, porque o passado político do Collor era um passado político tenebroso. Agora, foi uma pena que precisou 3 anos para provar, mas foi uma coisa importante. O povo brasileiro, pela primeira vez na América Latina, o povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Eu peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição. Muito bem. E os nossos vizinhos estão meio aprendendo ali, a Colômbia, a Venezuela, até Paraguai, está tudo começando a se mexer para... Na Venezuela já aconteceu. Na Venezuela já aconteceu. O Carlos Andrés Pérez, que era o presidente, também foi destituído. E eu acho que é importante acontecer. Aliás, na Constituinte, Serginho, nós defendíamos uma tese de que na hora que o povo vota num candidato a deputado ou vereador, e depois de um determinado tempo esse vereador não está cumprindo com aquilo que era o programa durante a campanha, que os mesmos eleitores que elegeram a pessoa poderiam destituir a pessoa. Se a gente conseguisse isso, seria a salvação da lavoura nesse país, né? Uhum. Mas também político não ficava uma semana no mandato, né? Caçava todo dia. Volta! Já.
Amigos ouvintes, o que é mais grave em tudo que acontece hoje no Brasil, que o PT está em vias de implodir, é a falta de entendimento da população mais pobre sobre os crimes que cometem hoje com dinheiro público. Há que se explicar tudo, por exemplo, que acontece contra a Petrobras, especificamente, contra os fundos de pensão, com o aparelhamento de todos os cantinhos da administração pública, com cerca de 40 mil malandros ideológicos empregados em boquinhas eternas. O povo não entende o que está havendo. O próprio Lula já disse uma vez, rindo, que o povo não sabe nada e pensa que dossiê é um doce de batata. Ele disse isso. Qualquer candidato que queira ser entendido nas eleições tem de fazer uma verdadeira cartilha para os pobres brasileiros que não puderam estudar. Tem de se explicar, por exemplo, que se houver uma volta à carestia, à inflação, como já está havendo, o Bolsa Família vai murchar, porque a carestia come tudo. O sujeito que ganha 200 por mês, se houver inflação, vai ganhar 20. Tem de explicar como foi que roubaram, por exemplo, bilhões da Petrobras para botar no bolso e para financiar os partidos que apoiam o governo. Tem de explicar que a corrupção não é apenas um pecado, uma mão grande que tira a grana dos brasileiros, não. O povo tem de entender que o dinheiro roubado sistematicamente impede qualquer plano de governo, pois serve aos interesses de alguns apenas e não ao interesse de todos do país. Tem de lembrar que o Plano Real foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso, que acabou com a inflação, e que o PT está fazendo tudo contra este plano, e que essa inflação deve voltar. Tem de explicar que o PT já está treinando centenas de blogueiros para mentir na internet e dar a impressão de que tudo está bem. Tem de explicar que eles falam em PAC, mas que tudo que foi planejado para ser feito no PAC quase não foi feito, apenas 15% foi realizado. E tem de explicar também que na campanha que virá, o PT vai mostrar obras falsas, não terminadas, como se estivessem prontas na TV. Tem de explicar que a maneira de governar hoje é contra tudo que ficou moderno no mundo. Para usar uma comparação com o futebol, como o Lula gosta tanto, é a mesma coisa que os times de hoje jogassem com as mesmas táticas de 60 anos atrás. Tem de explicar que eles não puderam estudar porque são pobres, e explicar que acabar com a pobreza é criar empregos e não dar apenas uma mesada do Bolsa Família, que não basta. Tem de explicar que os enganadores do povo gostam que haja bastante analfabetos no país, porque eles são mais fáceis de enganar. Não é possível que o nosso povo continue votando contra si mesmo.